acho que quando eu decidi fazer mestrado, eu trabalhava numa creche. E nessa creche, eu atuava em todas as áreas, digamos assim, na produção, no atendimento às crianças. Isso. E isso levou a fazer um mestrado para tirar algumas dúvidas. Gente, eu tô com a farelha. Quando tem uns brinquedos dentro, eu não botei Nem ouro. parece, nem Eu não parece. Se botei não ouro, mas falasse, tá brilhando aqui. que é o Parece que eu tô com segredo. Eu tô prata. sem óculos, então você tá, eu não tô vendo que você tá de Peguei uns aparelho, dentes, eu tá? não Tá botei ouro linda, nem tá linda. prata no dente. Mas enfim, então eu tive tantas dúvidas quando eu fui atuar lá na creche, que aí eu resolvi fazer o mestrado. Então eu fiz o mestrado mais para pesquisar uma coisa que me incomodava na minha área na creche, que era muitas, digamos assim, a literatura científica era muito divergente quanto à alimentação no primeiro ano de vida. Então, o meu mestrado foi sobre isso, alimentação no primeiro ano de vida. E o mestrado, sem querer, me levou para a sala de aula. E aí eu virei professora e nessa de virar professora, eu peguei logo uma bomba de disciplinas, porque eu fui substituir uma professora gestante e outra que estava grávida logo no comecinho, teve um problema na gestação, teve que se afastar, e aí quando eu vi eu estava com não sei quantas matérias na área de alimentos, e assim, do nada, virei uma professora. E continuei trabalhando em Wuhan. Então, fiquei em Wuhan e como professora. Antes disso, foi quando eu trabalhei no Programa Nacional de Alimentação Escolar e eu tive o privilégio de conhecer as regiões Norte e Centro-Oeste, fazendo umas viagens bem aventureiras para trabalhar com o PNAE, né, Programa Nacional de Alimentação Nossa, muito Escolar. bom. É a experiência ímpar, né, Raquel? É, e para o meio, olha, eu tive que visitar indígenas, Ai, quilombolas, fantástico, fantástico. município que eu peguei, era o dia inteiro viajando de avião, ou de barco, então, enfim, uma aventura e muito aprendizado, muito. Nossa, Sem imagina. dúvida. E aí, nesse meio tempo, como professora, então, continuei trabalhando em Wuhan e como consultora, né? E aí eu já aproveito para parabenizar, né, pela iniciativa de vocês, porque eu acho que o mercado tem uma demanda gigantesca da atuação do nutricionista e a gente sabe que a grande maioria dos produtores de refeições não tem condições, ou enfim, de contratar um nutricionista com carteira assinada e tudo, e a consultoria é o que acaba viabilizando que esses restaurantes se adequem à legislação sanitária, Isso, exatamente. adequem o Suprir um cardápio. pouco a lacuna, né, Raquel? É uma Seria demanda. fantástico se nós tivéssemos a possibilidade em todos os lugares ter nutricionistas, né? Quem Mas, sabe um dia. infelizmente, quem sabe um dia. Quem A gente sabe? trabalha para isso, Toda né? farmácia tem farmacêutico, né? Ou, Quem sabe um dia. então, Mas aí é isso. Aí, depois de 11 anos dando aula, surgiu uma possibilidade de eu trabalhar em um hospital, e eu acho super engraçado como a vida é irônica, porque durante 11 anos eu dando aula né, no curso de nutrição, eu sempre dizia para os alunos, não, quando eu me apresentar, não, meu pé, né, é sempre na UAN e materno-infantil. E tive a experiência no PNAE com saúde coletiva, mas hospital, esqueçam, Fora! ó, esqueçam. E acabou que veio esse lindo desafio de ser gestora da equipe de nutrição, né? Então, o papel de gerente de nutrição no hospital, a gente gerencia tanto a assistência, né, que é a área clínica, quanto a produção de refeições, né? Então, um papel mais de liderança, meus braços direito e esquerdo são as supervisoras, sim. também são, né, nutricionistas, então é uma experiência diferente, porque em Wuhan a gente é muito abandonado, né? A maioria das unidades de alimentação e nutrição tem apenas um nutricionista.
Então, é um trabalho meio solitário. Então, é uma experiência muito legal poder trabalhar com tantas nutricionistas, né? Se eu estiver errado, alguém que estiver aí me corrija. São 32 nutricionistas, Uau, é uma equipe boa, hein? uma equipe E a boa. oportunidade também de fazer conexão da área clínica com a área de UAN, né? E Tirar essa barreira que existe, principalmente na área hospitalar, não é, Raquel? e uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu cheguei lá foi exatamente o quanto as duas líderes, a líder da assistência e a líder da UAN, trabalham juntas, né? Inclusive é uma mesa ao lado da outra. Então, Que perfeito! ela inevitavelmente você escuta, né? Uma escuta uma necessidade da outra, então elas trabalham uma parceria que foi a primeira coisa que me chamou muita atenção. E é um avanço importante, eu diria, né, Raquel? É um avanço importante e necessário. Porque no fim o resultado, o que chega ao paciente, né, que é o prato de comida, é claro que tem, enfim, dieta enteral e tudo, mas ele é resultado de toda a equipe, né? Esse prato, ele é o fim, né? O alimento é o fim. Então, o fim no sentido de objetivo, né? Então, é muito lindo ver, assim, que essa possibilidade real, né? Na prática, de ver uma equipe de nutrição que compreende a relevância das duas áreas, e isso lá é inegável, assim, não preciso ficar convencendo que um é importante, que o outro com certeza não. Até para sensibilizar as duas áreas, as dificuldades que são inerentes a cada uma delas, mas que se não trabalharem juntas, como você mesmo falou, o resultado não sai. O resultado sai errado, que é o prato. Errado. Uma coisa naquele alimento vai estar inadequado, né? É inadequado. Então, aí fui para essa área, estou aprendendo muito e tenho colocado aí em prática muito eu nunca imaginei que eu ia visualizar, porque a minha história, eu fui da prática para a sala de aula. E aí, depois de 11 anos em sala de aula, associada à prática, né, que sempre teve a consultoria e tudo, o quanto a teoria tem ajudado, o quanto a experiência com os alunos, a vivência em sala de aula, as bancas, é incrível, gente, como a gente faz banca Não é? A gente observa isso também. Como a gente amadurece, né, Raquel? O quanto é enriquecedor a gente ouvir a outra área falando. Ouvir um professor, em vez de ficar, né, não, eu sou de UAN, só escuto, só participo de banca de UAN e tudo, quanto é enriquecedor ver um colega da clínica pontuando alguma coisa em relação ao paciente, o de UAN, o de saúde coletiva, e aí nisso a gente nota o quanto a nutrição é linda, completa, complexa, né, mas, enfim, tô falando demais. Nada, e aí, ótimo. Antes de começar a falar em si do papel do nutricionista em um hospitalar, eu quero homenagear toda a equipe de nutrição, não só a minha, né? Estou homenageando aí todos os colegas que durante o início da Covid, onde estava todo mundo desesperado, sem saber que doença era essa, como é que não é, eles não puderam parar, né? Porque o paciente está lá para comer, a equipe de assistência está lá e precisa comer, então, do auxiliar gerais, as copeiras, os cozinheiros, as nutricionistas não pararam nem um instante. Então, já quero começar o assunto homenageando e agradecendo em nome de todas as pessoas que foram cuidadas por eles, né? E elas, agradecendo a coragem, né, que todos eles tiveram de continuar trabalhando em nome do nosso principal papel, que é a saúde. Né? Uma demanda aumentada, né, Raquel? Não somente a demanda aumentada, muitas vezes o hospital cheio,
e com novas regras e novas possibilidades de trabalho. Cobrança, E frente né? ao desconhecido, né? Porque agora as coisas já estão um pouco mais já claras, mas logo entende. quando a coisa começou, realmente tem que parabenizar e tirar o chapéu mesmo para esse pessoal. E eu acho que outro desafio também é que essas regras, elas foram mudando, né? Então, um dia ninguém usa máscara, não é para usar máscara. Aí, Verdade. No começo não era para usar. não é para usar máscara. E depois, gente, todo mundo usa máscara. Aí, enfim, as coisas mudando e a gente tendo que se adaptar muito rapidamente. Então, fica aqui a minha admiração e o meu agradecimento a todos os colegas dessa área, né, de alimentação e nutrição. Guerreiríssimos. Verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, Raquel, a gente algumas das coisas que a gente tinha em mente de conversar, até nesse primeiro bate-papo que já começou a sair, né? Com relação às copeiras mesmo hospitalares, né? Como é que ficou essa situação de adequação às novas regras? O que é que mudou? Ou se não mudou, o que é que você vê como uma possibilidade de mudança para agregar um valor ao nosso serviço, logicamente, a segurança aí, né, em relação à transmissão, não somente do Covid, mas de qualquer outro tipo de doença. Assim, eu vou compartilhar como que a gente está fazendo lá, né, nos 3 hospitais. Mas aqui, essa pergunta, eu já puxo... Olha, se eu for perdendo muito rumo, vocês me puxam de volta. Não, eu pode ir começo a falando viajar. que a nossa convidada para fiz isso. a minha reflexão quando eu digo assim, o hospital que eu trabalho, eu sei como é e os outros não, do quanto a gente precisa, na minha humilde opinião, que os nutricionistas dialoguem mais entre si, né? Porque eu fico imaginando quão enriquecedor seria, por exemplo, um momento de diálogo entre os nutricionistas que estão atuando em hospital nesse momento da pandemia. Não só o compartilhar da ciência de intervenção no paciente COVID, etc., que eu acho que isso, inclusive, tem sido compartilhado de uma forma ou de outra, mas o compartilhar a gestão de pessoas, porque, de repente, a gente se vê num papel de acolhimento, né, essencial, porque sempre um pega Covid ou um perde alguém por Covid, então nunca se precisou tanto ter uma sensibilidade com as pessoas, né? E nunca se precisou tanto pensar em soluções que antes, entre aspas, já estavam escritas nos livros e nas legislações, e pelo menos na teoria se sabia o que deveria ser feito. E ao invés de criar uma ideia de um hospital, pelo menos um serviço de nutrição, disputando com o outro, a gente podia dialogar, né, e trocar ideias de que o que deu certo aqui, o que não deu, porque acaba que cada um de nós fica tentando achar uma solução para o mesmo problema. Né? Ao invés de a gente debater sobre isso, compartilhar, né? Então já fica aí essa minha reflexão. Mas as copeiras, elas seguiram a mesma ideia do Conselho Federal de Nutricionistas, para quem atua na área hospitalar, digamos que, entre aspas, proibiu a entrada do nutricionista na área de Covid. Então, a recomendação é que o nutricionista faça atendimento via telefone. Então, a equipe de nutricionistas que atende o Covid, elas fazem todo o atendimento do paciente com o telefone, obviamente com todo o prontuário eletrônico na frente, né, onde tem peso. Suporte também da equipe multiprofissional, né? E aí acaba que, por isso que eu considero verdadeiros heróis, os auxiliares de enfermagem acabam que estão exercendo o papel de várias outras profissões, né? Porque, no nosso caso, a copeira monta os pratos, tudo descartável. Aí vem outra conversa aqui um pouquinho sobre desperdício, impacto ambiental. Tudo descartável, inclusive a bandeja é de isopor descartável, e deixa na porta, antes da área de isolamento. E aí, a equipe de enfermagem pega a refeição e entrega para o paciente. Então, as copeiras não têm contato direto com os pacientes. Nem as copeiras, nem as nutricionistas.
Então, se a Só a nutricionista enfermagem mesmo. precisar de alguma informação e tudo, quem vai coletar é o enfermeiro, ou o médico, ou auxiliar, enfim, que vai fazer a coleta de informações para embasar a tomada de decisão do nutricionista. Né? Então, não, os nutricionistas, pelo menos no nosso grupo de hospitais, não entra seguindo a recomendação do Conselho Federal. Então, logo que o Conselho recomendou isso, né, a equipe já não teve contato direto. Então, contato direto mesmo, equipe de enfermagem, médica e equipe de fisioterapeutas, né? Então, nunca foi tão importante, né, Raquel, fazer assim, dialogar a área, dialogar com as outras profissões da área de saúde, né? Que é também, eu diria que é um avanço. Ganho, né? Um ganho, né? Embora seja um ganho que veio por causa de uma coisa ruim, né? Mas, de qualquer modo, eu acredito que tenha havido aí uma aproximação de equipes e uma necessidade real de todo mundo se unir frente a esse novo desafio aí, que ainda tem muita coisa pela frente para a gente aprender, né? Tem. E eu acho que muita coisa a gente só vai notar que aprendeu mais para frente, né? E muita coisa do que ainda vai acontecer, sequelas e aprendizados que a gente ainda vai ver mais para frente. Mas acho que assim, o maior desafio, na verdade, na minha opinião, eu não tenho dados formais disso, mas os profissionais que tiveram mais risco de contaminação foram os que tinham que pegar ônibus, não necessariamente os que entraram em contato direto com os pacientes Covid. O transporte até chegar ao trabalho, né? A gente até fez um post logo no iniciozinho, é interessante, né? A gente fez um post que não foi um post muito visualizado. As pessoas acho que não davam muita importância para isso, né? Então sua fala até reforça o que a gente entende como imprescindível. O transporte coletivo né, não parou. E infelizmente, né, esse distanciamento social, não distanciamento existe mesmo dentro do transporte, né, é uma coisa quase que impossível de acontecer. A gente ainda tem aí essa defasagem importante, né, no cotidiano de quem está tendo que enfrentar essa realidade, né, Raquel? Então, até hoje. Então, eu acho que o risco lá fora é maior do que... Porque dentro do hospital tem tanta regra, tanto EPI, tanta auditoria e fiscalização interna mesmo, né? Você faz alguma coisa errada, já tem uma penalidade, enfim, um registro de uma ocorrência. Então, lá a gente se atenta o tempo inteiro, porque a gente parte do pressuposto que alguém ali está contaminado, né? Sim. Alguém que está cruzando ali comigo, alguém que tá contaminado. Então, a gente precisa ficar atento o tempo inteiro. E a equipe que precisa pegar o transporte público, que eu acho que acaba tendo um risco aumentado. Raquel. Mas o Covid, assim, e o maior, só para terminar essa parte assim, de Covid, e um desafio que a gente tem até hoje também é a capacidade do refeitório, né? Que caiu a metade, né? Porque a gente teve que tirar um lugar a cada, né? Pula um lugar. Sim, pula um lugar. E gera uma insatisfação, né, natural, porque fica fila lá fora, e a fila tem que ser a aglomeração fica fora, né? E é uma hora de rotatividade também, né? Ninguém quer perder o pouco tempo da hora de almoço em pé numa fila, então tem todo um outro desafio, né, que é um refeitório onde lá a gente tem 1.500 colaboradores com um refeitório dividido ao meio, né? Então é um desafio muito grande. E com os protocolos, inclusive, em relação à fila também, né? Distanciamento na fila. Tudo. E aí eu tenho um textinho aqui que eu vou ler, que é qual o objetivo de uma UAN hospitalar, né? Vou ler que aí a gente fala. O objetivo, então, do UAN hospitalar é ofertar refeições adequadas, de qualidade, com geração mínima de resíduos, financeiramente viáveis
e executadas por uma equipe satisfeita. Uau. Então, imagine o desafio, né? Questão financeira, ambiental, adequação nutricional. E esse final eu acho maravilhoso. A equipe satisfeita. A equipe satisfeita. E como conseguir, em um momento de pandemia, de tanta notícia triste, de tantas perdas, entender que é uma equipe, deixar uma equipe satisfeita, né? É muito, Luizinha, é muito, muito desafiador. Realmente. Muito desafiador. Tá todo mundo sensibilizado com tudo, né? Muito. A flor da pele. E olha que gestão de equipes, independente desse momento, né, Raquel, já é complicado, né? A gente, aqui no Distrito Federal, a gente está falando para o Brasil inteiro, mas aqui no Distrito Federal, a gente ainda tem a questão de pessoas de vários lugares do país, né? Então tem a questão cultural que já naturalmente é um entrave, vamos dizer assim, para que a gente possa fazer uma gestão bem assertiva, né? E com essa situação agora, tem a conquista da equipe, tem a questão da sensibilidade aos problemas que a equipe está vivendo. Então, o gestor tem que ter uma sensibilidade muito grande. Muito grande. Muito grande. E aí vai muito além das atribuições do nutricionista na produção de uma refeição, né? Não é só isso. Né? Então, tudo que envolve por trás, né? Tudo que tem por trás do colaborador, do filho do colaborador, da família que às vezes está longe, que a pessoa não pode dar nenhum suporte, né? Tanto por questões de distanciamento, mas porque está longe, às vezes pais idosos longe, você sem saber notícia. Tem a questão da humanização mesmo do serviço, né? E eu acho assim, o que sempre me encantou na área de One é exatamente o quão desafiadora essa área é, né? Porque só nessa frase que eu li, a gente vai ver tantas habilidades, né, que são necessárias para uma pessoa conseguir gerenciar uma unidade, né, administrar, assim, ser nutricionista de uma unidade de alimentação e nutrição. É muito desafiador, né? E eu esqueci o que eu ia falar. Enfim, mas aí eu acho que o caminho para a gente dar conta de tamanho desafio, puxando muito do discurso de vocês enquanto consultoras, é o planejamento, né? Não tem por onde correr. Ou a gente vive um eterno caos e a nossa rotina é apagar incêndio, e isso inviabiliza tudo que eu li, né? Ou seja, inviabiliza planejamento, controle de resíduo, planejamento financeiro, gestão de pessoas satisfeitas. Então, se não há planejamento, a gente não consegue resultado. E é um desafio muito grande esse planejamento, mas eu acredito que quando a gente alinha uma rotina, a gente consegue começar a parar para respirar e ter um outro olhar para a nossa rotina. Em algumas experiências que eu tive como RT de One, eu vi que depois que eu consegui padronizar o cardápio, primeiro assim, eu tenho exemplos passados de caos, óbvio, né? Não nasci sabendo, ainda aprendo todo dia. Quem nunca? Quem nunca? Então, assim, em um ano, quem nunca, né? Meu primeiro emprego, Palácio do Planalto, já, assim, uma responsabilidade gigantesca. E depois de muito tentar, eu lembro assim, eu sempre levei muito a sério como os professores falavam. Então, a Raquel Botelho falava, né, da ficha técnica de preparação, e a professora Rita Kutsu, e a Karen, as professoras de produção e técnica dietética. Aí meu primeiro emprego, gente, esse povo tá doido. Isso é só teoria, isso é coisa de cientista. Onde está a ficha técnica? Cientista que fica escrevendo artigo e acha que no mundo real isso é possível. Eu com as minhas revoltas, né? E até que na segunda One que eu fui trabalhar, eu falei, não, vou ter que botar, agora é questão de honra, eu vou ter que botar essa ficha técnica em prática. Para funcionar. E quando finalmente eu consegui
colocar a ficha técnica em prática, né? Conseguir padronizar um cardápio, foi aí a que vida eu muda. me enxerguei, lá atrás, me enxerguei como nutricionista. Porque a minha primeira visão, no meu primeiro emprego, que durou muito pouco, diga-se de passagem, eu era uma administradora de cozinha. Era higiene e... Boas práticas e... boas práticas, era uma fiscalizadora de boas práticas e administradora de gente, de fornecedor, de não sei o quê. E quando eu consegui padronizar o cardápio e fazer as fichas técnicas de preparação... Nossa, é a glória, né, Raquel? É a glória. É a glória, é a glória. Foi quando tudo começou lindo. Quase que sozinho, porque aí a lista de compras tá feita, você não precisa se preocupar se o molho da carne hoje vai ficar bom ou não, porque já se fechou uma padronização desse prato. Composição nutricional. Já tá então, a equipe sabe executar, porque assim, o nutricionista também ele erra muito quando ele... Pelo menos eu fazia assim, eu sentava, eu lembro, mas era na quinta-feira, eu sentava e escrevia com a caneta o cardápio. Deixa eu ver, frango assado com farofa, não sei o quê, arroz colorido, naraná. Aí passava para o cozinheiro esse papel. E da minha cabeça ele tinha que saber fazer. Se eu escrevi lá arroz colorido, o arroz que eu desenhei na minha cabeça, eu queria ver. Não importa a cor, tem que ser colorido. No balcão. E até você, cara, a pessoa não tem como saber o que eu imaginei quando eu escrevi farofa rica, né? A gente coloca no cardápio. E quando você fixa um cardápio e põe ficha técnica, não existe mais isso. A equipe fica mais tranquila, ela sabe, não tem surpresas, ela sabe o que ela vai fazer, já está com um padrão de sódio, de gordura, como eu falei, a lista de compras adequada, o estoquista sabe o que... O que vai liberar para a cozinha, a quantidade certinha, né? Exatamente. E aí, quando eu consegui fazer isso, voltando, aí foi quando eu consegui finalmente ser nutricionista, na minha opinião, porque sobrou tempo para eu pensar, eu acho que vou fazer uma campanha de aumento de consumo de salada para os colaboradores que comem que, eu vou fazer modificação de receita de sobremesa para poder a sobremesa ficar mais saudável. Eu vou fazer uma campanha de educação nutricional com os colaboradores que são diabéticos. Aí você começa a ter tempo hábil para pensar em projetos, em que para mim, o grande encanto de ser nutricionista, né? Essa possibilidade tão ampla de atuação, de pensar numa forma de intervenção. A educação nutricional é linda, né? Então... foi a Cristine que eu diga, né? Eu sou professora de educação nutricional. Imagina, mistura educação nutricional técnica dietética. Quem não, né? Combinação perfeita, técnica dietética e educação nutricional. Isso mesmo, aqui, até porque... coraçõezinhos. Quem estiver assistindo, dá um monte de coração mesmo. Até porque a modificação de ficha técnica é uma estratégia de educação nutricional. Claro. Né? Pois é. E Raquel, tu está falando de UAN, mas uma unidade de alimentação e nutrição hospitalar, ela é uma UAN como qualquer outra. Ela tem que ter tudo que qualquer UAN tem. E muito mais, na verdade. E os critérios em relação à ficha técnica, então, ainda mais rígidos, porque a gente tem as dietas especiais, né? Que tem que ter a quantidade certinha de... Pronto, vamos diferenciar então aí na teoria o que seria uma UAN, que eu acho que a maioria pelo menos teve oportunidade, ou fez estágio, ou atuou em UAN, né? Que se tiver alguém aí que não é da área, que está viajando, alguém nada mais do que um espaço que produz refeições, né? Só que com um nutricionista para que haja uma atenção alimentar e nutricional a partir do consumo dessas refeições, é o que diferencia de um restaurante comercial. Agora, a unidade de alimentação e nutrição hospitalar, ela quadruplica o desafio, porque, por exemplo, quando eu falei de padronizar o cardápio, eu tenho a padronização de cardápio dos pacientes ainda. Então, eu tenho o cardápio, é como se a gente fosse uma empresa com vários braços de clientela, né? Porque a gente tem toda a equipe, a gente tem toda a equipe do hospital, por exemplo, lá 1.500 colaboradores que vão
fazer, e não, fazer várias refeições lá, porque não é só almoço, é café da manhã, almoço, lanche, jantar, Sim, ceia, sim, né? serviços infinitos. A cozinha nunca para. Inclusive a nossa lá, 24 horas. Né? Com Isso equipe mesmo. de nutricionista, cozinheiro, copeiro, tudo 24 horas. Então são 4 equipes, que é outro desafio para a gente trazer um pouquinho mais para frente na fala. A gente tem, então, além desse consumo geral, né, do colaborador, que aí, enfim, é um refeitório quase como outro qualquer, a gente tem todos os pacientes. Aí, quando você pensa num hospital de 300 leitos, e lembrando que provavelmente cada paciente vai ter um acompanhante, eu tenho mais 600 refeições, né? E aí café da manhã, colação, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia. Né? Mais refeições Infinitas colaboratórias. combinações dietéticas diferentes, né? E aí vem as infinitas combinações e aí é o grande desafio de logística, né? Porque eu tenho que ter a dieta zero sódio, né? Eu tenho que ter e a dieta com toda uma variação de consistência, né? Então aí para quem está viajando, né? A gente tem a consistência padrão, digamos assim, que é a comida arroz, feijão, normal, digamos assim. E a gente vai evoluindo a consistência até chegar numa dieta líquida. E a gente tem que ter isso tudo pronto na cozinha, né? E além de ter essa questão do sódio e da consistência, eu tenho laxante e constipante. Eu tenho para o diabético, eu tenho para uma doença renal, né? Hipolipídica. Proteína, e aí por aí E vai, aí né? tem outro desafio, porque para viabilizar que um produto sirva para várias dietas, então a gente já faz sem sal, né? Sem gordura, para poder atender a hipolipídica, etc., vem o desafio da aceitabilidade, da análise sensorial, né? Isso. E aí Que a eu gente tenho queria saber também. também, se tem alguma estratégia. Porque, primeiro, sim, só para quem nunca foi numa hospitalar, para conseguir visualizar, diferente das cubas gigantes que a gente serve a refeição, né? As cubas usuais de self-service aí comercial, a gente tem as cubas bem pequenininhas, com volume então pequenininho, com várias texturas diferentes de arroz, de feijão. Então, um purezinho constipante, um purezinho laxante. E aí é a hora também que conversa totalmente com a equipe da clínica, né? Porque quem está demandando esse cardápio é a nutricionista clínica. Então, a gente primeiro então precisa visualizar um banho-maria onde tem várias cubinhas pequenininhas, né? Para que as copeiras montem esses pratos, né? Essas marmitas ou pratos para o paciente. E aí depende muito do padrão do serviço hospitalar, porque se a gente tem um serviço de hotelaria que vai em louça, a gente consegue montar de uma maneira mais organizada esses pratos. Mas quando, por exemplo, a gente fala de Covid, UTI, que a gente tem que usar descartável, por mais que a gente procure um descartável melhorzinho, né, é descartável. É uma marmita que o paciente está recebendo com uma comida, papinha e tudo, né? Então, aí a gente tem 2 perfis de paciente, já bem claro. O paciente de passagem rápida pelo hospital, então, por exemplo, a parte de obstetrícia. Então, é o tempo da mulher, né, ter o bebê e ali, ficar ali e receber a alta, se não tiver tido nenhuma intercorrência, coisa de 2 dias, né? Aí é uma cliente, paciente-cliente, muito mais fácil de eu satisfazer, porque ela vai ficar 1 dia, 2 dias. Então, eu sirvo ali arroz com feijão, um franguinho assado, um purezinho, tá tudo resolvido. Mas, né? Meu bebezinho tá ali, quero mais é matar minha fome. E é um momento de alegria, um paciente que está por uma questão bacana, que não vai é ser uma doença, não é né? uma doença, Uma na maioria das vezes bem aceita. Então, eu peguei esse extremo, né, de paciente. E tem o outro, aquele que está há 9 meses, internado, né? Há 2 meses, 3 meses. Esse aí
é um desafio. É complexo. Porque ainda mais se for um paciente internado há muito tempo e com restrição de textura. Nossa, Porque aí depois papa, purezinho de feijão, um feijãozinho ali, tipo um tutu. Tipo um tutu, o povo da gastronomia me mata, né? Com as limitações de uma dieta pastosa. Pronto. Um purê de feijão, vou voltar para o termo inicial, um purezinho de feijão. E aí acaba que a parte de proteína é um franguinho desfiado, uma carne moída, um peixinho desfiado. Então, é um desafio muito grande. Ou a gente se dispõe a se reinventar, e eu acho assim, que eu tento muito trazer para a equipe, principalmente as copeiras que acabam fazendo, não a parte de comida salgada, mas de comida, arroz, feijão, mas assim, uma tapioquinha e tudo, elas que fazem. Delas terem boa vontade em atender esses desejos, né? Porque a grande vantagem de ser uma cozinha não terceirizada é que eu tenho mais liberdade, mais opções e uma faixa de tempo melhor para fazer praticamente um à la carte para o paciente, né? Então, acho que um grande diferencial de ter uma cozinha própria é que se um paciente falta 20 minutos para servir o almoço e ele pede uma coisa diferente, a gente consegue atender. Eu não consigo atender todos com 20 minutos de antecedência, né? Então, as nutricionistas, elas fazem o round, depois, né, no round, discute com toda a equipe multi, o que vai mudar do paciente. Então, depois do round é que elas fazem os ajustes na dieta. Isso é 9 e pouco da manhã. E aí elas já trazem, então, a dieta livre, ou então uma dieta DM, com textura pastosa, etc. E aí, então, a equipe já começa, isso, no nosso caso, sai em etiquetas impressas, com o nome do paciente, o nome da mãe, sempre um controle para não confundir paciente, é o nome completo, o nome da mãe e a data de nascimento. Né? E aí vem, então, na etiqueta as restrições do paciente e os gostos, né? Ah, ele não gosta de frango, então, para não mandar frango. E aí, com essas etiquetas, cada copeira de um andar, né, de um setor, pega essas etiquetas e vai montando o perfil lá, enfim, o prato do paciente. E aí lá a gente faz dupla checagem. Então tem a técnica e a líder da nutrição de assistência, ela faz um revezamento na equipe das nutricionistas clínicas. É importante. Para ir para que possa acompanhar essa montagem, né? Então, tem essa dupla checagem para evitar ao máximo que vá alguma coisa errada para o paciente, né? Então, eu considero esse processo também muito interessante, muito, muito relevante para evitar erros, né? Porque tem erros que, no mínimo, vão gerar uma insatisfação. Poxa, eu disse que eu não como frango, você me mandou frango, né? Só uma insatisfação do cliente, só não, né? Que a gente quer cliente satisfeito. E tem uma questão alérgica grave, né? Enfim, restrições alimentares que vão gerar um impacto muito maior no paciente caso haja um erro. Então, essa dupla checagem é muito importante para a gente, né? Que mais? E eu acho importante colocar, Raquel, uma coisa que você falou, né? Quando a gente tem um serviço próprio, nos dá muita liberdade. Eu já tive em unidades hospitalares as duas situações. Em que eu estava com o serviço próprio, então a gente tentava atender o máximo possível, lógico, né? Os anseios cabíveis, né, daquele paciente. Cabíveis, Mas também já trabalhei com concessionárias de alimentos, então a limitação era muito grande. E aí, claro que a insatisfação também cresce, porque nem sempre a gente dispõe daquele gênero para fazer aquilo que o paciente quer e a gente não tem a gente não tem braço para buscar, né? Porque às vezes o contrato limita muito isso. Ou né? não tem o que... eu não tenho como dar aquele preparo que ele quer, só uma almôndega, né? Eu não tenho tempo hábil, ou seja, eu demoro muitas horas para fazer aquisição de determinado item também, né? Para o almoço de amanhã.
eu vou Sim. conseguir colocar isso aí que você pediu. É. E quando é cozinha própria, a gente dá um jeito. Das nossos pulos, Ai, né? eu não quero, vamos supor, jantar, eu não quero arroz e bife, eu quero uma sopa. E o paciente decide isso em cima da hora, a gente troca, a gente vai Dá um dar jeito de sopa. fazer. Sim. Aham. Eu não sei se é o caso, Raquel, não conheço as unidades, né, que você está aí fazendo a gestão, mas isso aí ainda é um complicador quando tem também a questão da pediatria, né? Porque aí vai ter lactário, que tem Tem. considerações totalmente Outras. diferentes, padrão diferente de cardápio, É. e isso aí é um desafio e Não, tanto para quem trabalha e na lá área a gente hospitalar. tem lactário e banco de leite. O banco de leite, exatamente. Agora, o lactário, tem umas coisas, né, que a gente... dia desses, eu e a Dani, que é a supervisora da clínica lá, a gente foi discutir alguma coisa relacionada à legislação do lactário. E aí que caiu a ficha, a gente foi buscar e, gente, não tem. Assim, o banco de leite tem toda uma especificação, e tudo. O lactário tem uma legislação extremamente antiga e incompleta. Uma página, né? Superficial. Uma página. Falando basicamente como é que são as áreas, né? Basicamente a distribuição de áreas. E aí eu tive a oportunidade, não vou citar nomes para não expor, eu conversei com uma amiga minha que é da Secretaria de Saúde e um amigo meu que é da Anvisa, e conversei com ambos sobre a questão dessa legislação. Falei, tá, então se vocês nos fiscalizam baseados em quê? Exato. Então, baseados em quê? Nem eles sabem. Então, assim, a Anvisa, ela está num projeto aí de atualização da legislação, e a Secretaria de Saúde também, ela acaba... enfim, claro que não é do nada, você se baseia em outras resoluções, ou do Banco de Leite, Sim, no geral, claro. refeições, mas não tem, assim, uma coisa que eu vou dizer, não, você é obrigado a fazer isso porque é um lactário, você é obrigado a fazer isso porque é um lugar que manipula alimento como outro qualquer, então você vai seguir a resolução de alimento. E aí vai a questão do bom senso do nutricionista e também de buscar conhecimento para fazer essas adaptações, né, Raquel? Mas aí tem a tese de doutorado do Guilherme Duprá, ele tem um anexo, que ele fez uma avaliação de todos os lactários do DF, não sei se todos, enfim. Mas ele criou um checklist de lactário, né? Baseado exatamente tanto na experiência dele quanto nas outras legislações. Então a gente usa o material dele. Mas é engraçado como em 2021 a gente ainda tem tanta lacuna na legislação e nos livros, assim. A gente vai procurar no livro, muita informação dúbia, ou enfim. Mas o lactário, assim, no nosso caso, a gente tem uma demanda gigantesca. Então, o lactário é um desafio também muito grande, porque a quantidade de suplemento proteico que sai todo dia e que a lactarista tem que dividir, porcionar tudo direitinho. Então, é também um desafio muito grande. Também, inclusive, no tempo de prescrição, né? Tanto da alta, porque, por exemplo, quando eu porciono um suplemento, eu não posso mais, quando sai, né? Eu não posso mais... saiu dali... Então, e a gente está falando de coisa que custa 600, né? Lógico. 500, R$1.000, né? E tem que, de novo, ter toda a comunicação da equipe clínica, né? De nutricionista clínica com a equipe de produção. E aí, no caso, o lactário também, para que, por exemplo, numa alta, ela seja imediatamente avisada, para ela não porcionar um produto que tem um custo tão elevado e jogar fora, o que acontece. Com a enfermagem também, né, Raquel? Da gente saber que horas que o paciente saiu para fazer um exame. Às vezes não faz exame dentro da unidade, é fora. E aí você tem que ter essa comunicação muito estreita com o pessoal da enfermagem para não mandar um suplemento e, de repente, o paciente não está lá e agora? Descarta. Exatamente, ou ainda o jejum. Né? O médico mandou fazer um jejum para um exame e a comida já estava saindo. Né? E ou já saiu, já está no carrinho
de distribuição. Então, assim, e aí vem um tópico, né, para a gente conversar, que é do desperdício. Eu falo muito lá no hospital da importância da gente compreender o que é o desperdício evitável e o inevitável, né? A gente precisa focar no evitável. Então, tudo que a gente aprende sobre... Porque, então, imagina, né? Eu tenho a comida, as refeições do colaborador, e aí, para mim, aí é o evitável, porque aí é ficha técnica, cardápio, lista de compras baseada em per capita, e é isso aí. E vai sobrar por raríssimas exceções, como tem o caso. Aí, é legal quando a gente vai para a prática, porque, por exemplo, no dia do pagamento, que o pessoal do pagamento já me disse que não tem como saber que horas vai cair na conta dos colaboradores do salário, se cai antes do almoço, então 10 da manhã, a sobra é maior. Geral sai para almoçar fora. É oportunidade. De repente, aquele cálculo que a gente fez vai para o lixo, vai para o saco, literalmente, né? E a gente tem, então, assim, é um exemplo bem interessante de um dia que a gente acaba não tendo controle. Mas fora o dia de pagamento, que eu sempre torço que caia depois do almoço, a gente tem sim que ter ali até no máximo 3% de desperdício do que a gente produz. Agora, no contexto da cozinha dietética, já considerando primeiro o próprio quadro de hiporexia do paciente, né? Então, o paciente internado, ele tem pouca fome, pouco apetite, na sua maioria, né? Pela dor, pela situação, então, fora lá a questão da obstetrícia, né? Que está comemorando, que nasceu o bebê, a maioria está ali numa situação emocionalmente, inclusive, muito difícil e tudo. Então, já existe um quadro de rejeição ao alimento, toda a interação medicamentosa, enjoo, diarreia, né? Então, a gente monta o prato, esse prato vai para o paciente e muitas vezes volta do jeito que foi, né? Intocado. E aí também é a hora que tanto a nutrição clínica quanto a de produção tem que se preocupar, porque isso é um impacto gigantesco no paciente, que não ingeriu a quantidade de nutrientes que ele tinha que ingerir, e no desperdício, né? Até porque esse ano entra em vigor uma legislação em que a gente tem que pagar pelo lixo orgânico. Quer dizer, minto, é que eu falei logo a solução. A gente tem a cada mês, eu não sei de como, mas a cada mês a gente tem que diminuir a quantidade de lixo orgânico resíduos, né? E tem que transformar 100% do lixo orgânico, do resíduo, né, orgânico, em compostagem. Só que transformar um resíduo orgânico em compostagem é outra empresa. Ou você monta ou você abre um outro braço da sua empresa, contrata gente especializada, um terreno para isso, ou você contrata alguém para recolher o seu resíduo orgânico. E como a gente vai ter que chegar a 0% de lixo de resíduo orgânico em compostagem, a gente então já começou já entrou em vigor, digamos assim, né, no hospital, e a gente conseguiu achar uma empresa que compra o resíduo orgânico e faz toda a compostagem. Então, imagina que eu tenho um impacto do desperdício, um impacto financeiro do que eu comprei. Então, eu comprei aquela carne, aquele alimento e foi para o lixo, porque não teve consumo. Tem um impacto que é o mais importante, que é o paciente não ingeriu a comida, então tem impacto financeiro do que eu comprei, tem impacto aí o aumento do tempo de internação desse paciente, exatamente. A recuperação mais lenta, não, que você falou que é o mais grave. Também, aí eu tenho um impacto agora de que isso que o paciente rejeitou, eu vou ter que pagar de novo. Eu paguei, agora eu vou pagar porque é lixo orgânico. Para fazer a compostagem, para o lixo orgânico, que ele não comeu. E não é barato. Eu tenho um impacto que me sensibiliza muito, que é o impacto socioambiental. Né? Então, eu tenho, hoje, na pandemia, muitos brasileiros famintos, então eu não consigo não me sensibilizar em ver comida indo para o lixo. E, obviamente, o impacto ambiental, né?
de tudo, não só. E aí não é Descartáveis. e não é só o impacto ambiental do resíduo. Ah, eu gerei 8 toneladas de resíduo orgânico. O impacto ambiental para produzir esse A alimento. emissão de gás é Para verdade. chegar esse alimento na minha Sim, cozinha, sim. gastar gás, energia, É. né? Então, tudo isso me faz ter uma atenção especial no desperdício. Eu acho que é um... Porque, assim, o que eu dizia muito para os meus alunos era... a gente, quando chega no Muan, geralmente é um caos. Então, e a gente tem que cuidar de higiene, de pessoas, de custo, de contratação, de tudo. E se a gente achar que vai cuidar de tudo ao mesmo tempo, resolver tudo, não vai resolver nada. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, continua o mesmo caos que você chegou lá. Só apagando incêndio. Então, eu acho que a gente tem que priorizar. Eu priorizo, obviamente, primeira coisa que se faz para um nutricionista de Wuhan, né? Eu sendo o RT, nutricionista de Wuhan, é higiene, né? E depois, para mim, é desperdício. São os dois. E aí vem análise sensorial, depois qualidade sensorial, até porque tudo tem a ver com desperdício também. Vem gestão de pessoas, etc, etc, etc. Mas o desperdício sensibiliza muito. E eu acho que é um grande desafio, mas ele é resolvido da mesma coisa. Ficha técnica de preparação, cardápio fixo, né? Padronização, né, Raquel? Padronização de Padronização, processo, de preparação, de treinamento de pessoal para que eles de fato sigam as fichas técnicas, porque também tem essa nova questão, né? E aí, o grande desafio de treinamento de pessoal, quando a gente fala no contexto hospitalar, por exemplo, no meu caso, são 4 turnos. Então, eu tenho 4 equipes. Então, assim, dia desse, enfim, eu tive que ter uma conversa séria com a equipe e é muito engraçado ou trágico, porque você, digamos, você resolve chamar a equipe para dar uma apagada de sapo de um assunto importante. Só que eu, pelo menos, quando eu vou fazer isso, eu tô com uma energia daquilo ali na hora. Olha, gente, não pode fazer assim, não sei o quê. Aí você passa o dia, resolve tudo. Aí no outro dia, outra você equipe tem que já tá resgatar aquela sua frustração, com aquele erro. E aí respira, gente, não pode fazer isso. São outras pessoas. A gente só tem mais 3 minutinhos, tá? Tá. Então, ai, bacana, Raquel. A gente tem que chamar você assim para fazer várias lives. Tá? Você pode se preparar, porque tem assunto demais, né, gente? Ai, muito. Mas assim, eu acho que não falei nem metade, né? Do que vocês queriam. A gente podia eu falo demais. 3 minutos. Então, primeiro eu quero dizer assim, o nutricionista que atua em Wuhan, ainda mais hospitalar, triplica aí o desafio, ele tem que se dispor a ir contra a maré. Não é um trabalho fácil, não é uma missão fácil. Mas para a gente fazer a diferença, a gente tem que arregaçar as mangas, né? Não tem graça a gente chegar numa Wuhan pronta, não tem nada para fazer, só a rotina, né? A gente sempre falava isso. Quem gosta de Wuhan, né? O olho brilha quando vê confusão, né? Mas assim, a gente precisa arregaçar as mangas e falar, então é para fazer direito? Então vamos embora. Eu vou ter que fazer o quê? E então eu acho que primeiro é isso. Para quem quer trabalhar nessa área, tem que estar muito disposto a suar, argumentar, a calcular e saber botar na ponta do lápis o que vale a pena, o que não vale. Tem que ser muito ético, porque é uma atuação que envolve gente, envolve dinheiro, envolve lixo, envolve gente, saúde. Né? Então é ética, 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 ética o tempo inteiro na nossa tomada de decisão. Mas eu vejo, assim, brilha meus olhos o quanto o papel do nutricionista é essencial no hospital. Assim, não existe tratamento sem nutrição, não existe recuperação adequada sem nutrição adequada, não existe saúde sem nutrição adequada. Então,
E me orgulha dizer, nossa, minha equipe tem 32 nutricionistas. E ainda assim eu quero mais, né? Porque pro tanto que a gente pode fazer por um paciente, 32 nutricionistas ainda não são suficientes, né? Então, mas é um trabalho lindo, é um trabalho árduo, mas é um trabalho que vale muito a pena. Vale muito a pena. E, obviamente, eu quero deixar aqui minha homenagem, meu agradecimento à minha equipe, né? Maravilhosa. Lógico, não pode perder essa oportunidade. Antes que o tempo acabe, né? Então, vamos tirar nossa foto? Vamos. Vamos dar uma chegadinha assim? Com aparelho. Aí, tá Raquel, linda. estamos imensamente agradecidas. Nossa, foi enriquecedor. A tua fala, várias pessoas te elogiaram, tem professores, tem estudantes, tem colegas, tem muita gente aí participando e todo mundo elogiando muito, e a tua fala é realmente encantadora. Nós estamos muito felizes de matar um pouquinho a saudade também. Né? Gente, a gente está na corrida aqui, porque qualquer momento vai cair. Então te elogiar, vocês são maravilhosas, brilhantes, vocês são nutricionistas que nos fazem ter orgulho de ser nutricionista, então sou fã de vocês. Obrigada, desejo muito sucesso para o caminho de vocês, né? E de todos os nutricionistas, eu torço muito pela nutrição todo, né? A gente é apaixonada pela profissão, né? É o mais legal. Né, gente? Depende da área. Mas eu vi que tem amor aí, que acabou de passar, lembrar que tem muito amor, mas tem muito trabalho. Né? Uma geração que quer colher os louros, mas precisa trabalhar muito para colher os louros. Precisa arregaçar a manga e colocar a mão Mas na a ciência da nutrição nos embasa, assim, para brilhar enquanto nutricionista. Então, as soluções estão aí. Não são fáceis, mas estão aí. A gente tem que querer fazer a diferença, né? Mas isso. Então, Raquel, vamos deixar abertos aqui para uma próxima oportunidade para a gente continuar esse assunto e outros. Né? A gente vai conversar ainda várias vezes, matar um pouquinho da saudade que a gente estava de você. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até agora. E a live vai ficar gravada para quem não conseguiu assistir. Bom. Beijo, Raquel. Beijo. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada, galera que tá aí. Tchau.